o Boletim Focus já traz cada vez mais essa elevação, seja na Selic, seja na expectativa de inflação. Nas suas contas, ela está um pouquinho maior do que o Boletim Focus. Ele vai chegar lá, Van Dijk, ou o Focus está um pouco menos pessimista? Não que você seja pessimista, Van Dijk, mas o Boletim Focus está com uma mediana um pouco menos complicada aí na sua visão. O engraçado é que o Focus sempre erra e eu ultimamente tenho sempre acertado, né? Essa é a visão pessimista para o Brasil, ela não é pessimista, ela é realista. As contas estão se deteriorando muito rapidamente, né? A relação dívida-PIB já aumentou mais de 7 pontos percentuais em 2 anos. Não aconteceu uma catástrofe, nós não temos uma pandemia de novo. E a perspectiva é que ela piore mais 6 a 7% até o final do governo Lula. Quer dizer, o que não foi feito durante a pandemia, o governo Lula está fazendo fora de uma pandemia. O que aconteceria, o que pode acontecer se em 2025 a gente tiver um problema, por exemplo, os Estados Unidos entrar numa guerra? Fortalece o dólar demais, gera uma queda do valor do real, a gente tem uma perda de valor, isso empurra o IPCA para cima, a inflação aquece muito e a gente não vai ter bala para poder salvar a economia de uma recessão. É isso que a gente vai acabar fazendo. Então a minha perspectiva não é que, tá tudo ruim. A gente tem que traçar cenários. Não é impossível imaginar que vai haver algum problema, né? A gente tem que estar preparado para algum problema global. E o Brasil, com um processo, né, esse acirramento, esse acelerador nas contas públicas, principalmente acelerador no ponto de vista fiscal, gera uma perspectiva de muita piora. E isso onde vai ter o equilíbrio? Tem que ser na taxa de juros. Só que a taxa de juros não tem tanto espaço para crescer. Se ela crescer muito mais, a gente pode entrar no mundo da dominância fiscal. A gente ainda não está lá. Se a contrapartida do fiscal não for feita, não tiver mais... O Congresso desidratou as medidas de redução da taxa de crescimento do gasto. Senhoras e senhores, vale lembrar aqui, porque tem muita gente falando que é o corte de gasto. Não, o pacote fiscal visou meramente reduzir a inclinação da reta de crescimento do gasto. O gasto continua crescendo. O gasto, para que haja um equilíbrio na relação dívida-PIB, que hoje já passa dos 80%, chega a 84% segundo o FMI, 79% segundo o Tesouro Nacional e o Banco Central, tem uma diferença pequena na conta, mas é importante levar em conta que isso tem acontecido, esse acirramento se dá por causa desse avanço fiscal. Se esse avanço fiscal que cresce, né, o crescimento do gasto cresce a uma taxa que é 5 vezes maior do que o PIB cresce a 3, o crescimento a 15. E a arrecadação a 9, quer dizer, 3 vezes mais do que o PIB. Essa conta não tem como fechar. E, um momento, a política monetária para de ter efeito, que é a famosa dominância fiscal, e aí o que acontece? Como você aumenta muito a taxa de juros, quem tem dinheiro investido em renda fixa e recebe esse valor, aumenta a demanda, essas pessoas vão à compra, vão às compras, e que impulsiona ainda mais a inflação. Isso era o que aconteceu durante os anos 80 e 90. A gente recebia, tinha uma indexação do salário, ia às compras, fazia a compra do mês. Eu me lembro que meu pai e minha mãe compravam 3, 4 carrinhos no supermercado, né, porque tinham dinheiro indexado, né, e tinha dinheiro no banco. Então, corria atrás para fazer valer aquele dinheiro, os bens, o poder aquisitivo de curto prazo para poder adquirir bens e serviços. Pois é. É isso que nós tememos que aconteça. Esse processo do crescimento acirrado do gasto público, junto com a inflação, significa o seguinte: nós podemos colocar em risco, né, o Plano Real, que é, segundo a minha visão, depois do descobrimento do Brasil, a segunda maior instituição já criada nesse país. Civilizou o nosso país.